Em Romanos 12, nós vamos ler o que está escrito nos versículos de número 17 até o 20. E eu queria que você pensasse nessa última mensagem de domingo com o tema Vença o mal e faça Deus feliz. Quem gostaria de agradar o coração de Deus, diga glória a Deus. Então é vencendo o mal que nós vamos conseguir gerar essa felicidade no coração de Deus. Quem encontrou Romanos 12, versículo 17, diga glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando tu depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ou, em algumas traduções está escrito: não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Você crê que Deus ele vai falar com você aqui nessa manhã? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, aqui nessa manhã, nós entramos na tua presença nessa hora para ouvir a tua voz. E pedimos, ó Pai, fale conosco, Deus. Tome cada vida aqui presente, cada pessoa que está aqui, cada pessoa, meu Deus, que saiu da sua casa com o intuito, meu Deus, de te adorar, de te agradecer, de estar junto de ti. E é por isso, ó Pai, que no nome de Jesus eu te peço, manifesta o teu poder aqui neste lugar, porque, meu Deus, todas as coisas foram preparadas para ti. Esse culto só existe porque o Senhor está aqui. Mas, meu Deus, nós não queremos, meu Pai, sair daqui vazios, da mesma forma que entramos, porque sabemos que a nossa incapacidade é muito grande, mas pedimos a Ti, ó Pai, que nessa manhã o Senhor traga uma transformação de vida em cada coração, em cada vida aqui presente, ó Pai. Fala conosco da Tua maneira, do Teu jeito, no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, podem se assentar. E eu vou pedir para você prestar bastante atenção, porque se você quer fazer Deus feliz, agradando a Ele, essa mensagem ela vai te ensinar muito. Amados, nós sabemos que Deus ele tem atributos incomunicáveis, que são os atributos que Ele tem, que Ele não divide com o homem e nem com ninguém. Por exemplo, a onisciência, a onipotência, a onipresença, são características que somente Deus ele tem. E amados, mesmo Deus, ele tendo todo o poder na sua onipotência, se nós nos perguntarmos assim, qual que é o desejo, a vontade de Deus para o ser humano? Eu poderia dizer, amados, dentro dessa pergunta, olhando com essa ótica para a vontade de Deus, eu acredito, se nós pensarmos em Deus como Senhor das nossas vidas, o Senhor de todas as coisas, eu creio que o que está escrito em Ezequiel 33, no versículo 11, expressa muito bem o desejo de Deus para o ser humano. Vamos comigo em Ezequiel 33, no versículo de número 11. Diz a palavra do Senhor aqui, que Deus ele vai expressar
um sentimento dele. Diz aqui, olha, Ezequiel 33, versículo 11, diz assim: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso ou do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Olha só o que Deus está dizendo, que ele não sente prazer em castigar, que ele não fica alegre em ter que punir o pecador. Muito pelo contrário, Deus, ele gostaria muito que as pessoas se arrependessem, que não houvesse pecadores inveterados na face da terra, pessoas que têm o coração corrompido, que amam mais o chão do que está de pé. O desejo de Deus para a humanidade, amados, olhando ele como Senhor, é que o pecador se arrependesse. É que a pessoa que está andando num caminho tortuoso, que está longe da presença dele, volte para a presença dele. A vontade de Deus como Senhor para todos nós é que nas nossas fraquezas nós venhamos buscar a presença dele e assim conseguirmos vencer todo o mal. Eu tenho certeza que quando Deus ele olha para as pessoas na terra, ele olha para mim e olha para você, Deus como Senhor, ele quer que nós venhamos nos arrepender dos maus caminhos que vivemos e olhar para ele e ter uma vida diferente na presença do Senhor. Amém? Mas, amados, se nós pensarmos qual que é a vontade de Deus para nós, mas pensarmos em Deus agora não como Senhor, mas como Pai, eu tenho certeza que a vontade de Deus é o que está escrito lá no Salmo de número 133, é que nós, irmãos em Cristo, vivamos em comunhão, em koinonia. Porque Deus, ele diz ali, através da vida do salmista, que é tão bom e tão suave quando os irmãos vivem em comunhão. É como o orvalho que desce lá no Monte Hermon, para molhar ali aquele cume, para trazer refrigério. É como o óleo que desce na barba de Arão. Ele vai dizer que é ali, quando Deus ele encontra isso, Deus ele ordena bênção e vida para sempre. Ou seja, na nossa união, na nossa koinonia, Deus ele libera todas as bênçãos que nós precisamos. Sabe o que Deus ele quer que nós, como filhos, venhamos fazer? Viver em comunhão uns com os outros. É dizer uns para os outros, ter esse amor é demonstrado não somente com palavras, mas com atitudes também. Diga para quem está do teu lado, eu te amo, meu irmão em Cristo. Não, mas aí você falou, foi para o seu familiar, e aí não, aí não vale, tem que falar para outra pessoa. Aí tem um peso de Deus. Não é vergonha, amados, você se expressar com amor. Porque, amados, se nós fizermos dessa forma aqui nessa manhã, essa manhã será cercado de bênçãos do Senhor. E tudo que nós precisarmos, Deus, ele cumprirá em nossa vida. Amém? Mas, amados, a segunda vontade, a primeira vontade de Deus como Senhor, é cada vez mais difícil de acontecer. O ímpio não consegue se arrepender. Tem mais gente que antes se arrependeu voltando a praticar as velhas práticas do que pessoas que estão no atoledo saindo e ficando firme. A primeira vontade de Deus como Senhor, de que todos se arrependam e tenham uma vida próspera e abençoada perante Ele, é muito difícil de acontecer. E cada vez mais o que Jesus ele deixou escrito em Mateus 22:14, ele vai dizer assim, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Infelizmente, amados, eu, você, nós vamos percebendo que o céu não é para todo mundo.
que vai ter gente até dentro da igreja que vai ficar mesmo para trás, porque não consegue se arrepender, não consegue deixar o pecado para trás. E Deus, como Senhor, Ele não quer punir, mas Ele vai punir a todos aqueles que não andarem na presença dEle, segundo a vontade dEle e o querer. Tem pessoas próximas que eu amo, que eu não vou ver lá no céu. Porque Deus, Ele é Senhor. Ele não quer que isso aconteça. Mas Ele vai ter que punir. Porque no céu entram aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? A primeira vontade de Deus é muito difícil. Mas a segunda vontade de Deus, quando olhando para Ele como Pai, que nós venhamos viver em comunhão, agradando a Ele, nós, amados, como servos de Deus, através de muito esforço, fazendo a nossa parte, nós podemos alegrar o coração de Deus, e essa segunda vontade dEle, que nós venhamos viver em comunhão, pode acontecer. E aqui em Romanos 12, volta lá aonde a gente iniciou a leitura, o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, ele vai mostrar a necessidade de se aplicar isso para que venhamos agradar a Deus e, consequentemente, venhamos ter todas as bênçãos. Mas tem que ter muito esforço. Diz aqui, olha, Romanos 12, 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha só o que Paulo está dizendo primeiramente aqui. Ele nos mostra que nós estaremos em situações que as pessoas, elas vão nos fazer o mal. Ô pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus, agora é só vitória, todo mundo vai gostar de mim. Não. Nós vamos estar em situações que as pessoas vão fazer mal para mim e para você. Elas vão tentar nos prejudicar. Elas vão tentar puxar o nosso tapete. Só que aqui nós aprendemos nessa passagem duas lições muito importantes. A primeira é que nós não devemos retribuir o mal que recebemos. Diga, eu não posso retribuir o mal que eu recebo. E amados, essa passagem, ela às vezes é interpretada de uma maneira errada, porque a pessoa, ela pensa que se a pessoa fizer mal para ela e ela não fizer mal para a pessoa, já está tudo certo. Se nós não retribuirmos o mal, está tudo bem. Só que Paulo ele vai dizer que nós, além de não retribuirmos o mal, nós devemos pagar o mal com bem. Não é simplesmente não fazer nada, é você fazer o bem para quem te faz mal. E isso, amados, revela, por exemplo, a identidade, a natureza de Deus em nós. Então, independente da maneira que nos trataram, nós fazemos da seguinte forma: a pessoa que nos faz mal, nós fazemos bem para ela. A pessoa que não faz nada para nós, nós fazemos bem para ela. E a pessoa que nos faz bem, nós fazemos bem para ela. É isso que Paulo está querendo nos instruir, porque isso revela a identidade de Deus dentro de cada um de nós. E eu tenho uma premissa na caminhada com Deus, e eu ensino muito isso às pessoas. Uma vez eu atendia uma pessoa que dizia assim, que tinha uma pessoa falando mal dela. Fulano está falando mal de mim. Está falando mal de mim e tem um parente meu que está me pressionando para mim ir lá e fazer alguma coisa com ela. Olha, fulano está falando mal de você. Está falando, espalhando para todo mundo que você está assim, assim, assado. Você precisa tomar uma postura. Você não é porque você é servo de Deus, você tem que ser boca aberta. Vai lá, xinga ela. Põe ela no devido lugar. E eu perguntei, e aí, o que você fez? Eu falei com ela, pastor, eu não vou fazer nada não. Não vou fazer nada não. E a pessoa falou, mas por que você não faz nada?
Aí ela disse assim, porque a pessoa, quando abre a boca para falar mal de mim, ela revela quem ela é. Ela fala mais dela do que de mim. Mas no meu silêncio, revela quem eu sou. É no silêncio que eu demonstro quem realmente eu sou. E, inclusive, eu vou fazer o seguinte, pastor, eu ainda vou tentar fazer de tudo para ajudar essa pessoa. Porque nós, servos de Deus, nós agimos dessa forma, mano. Nós temos esse tipo de comportamento. Isso é a natureza de Deus para cada um de nós. É isso que traz a presença de Deus. E junto com a presença de Deus, traz a nossa vida. Traz a presença dele, traz as bênçãos dele para a nossa vida. Então eu não sei se você está enfrentando uma situação similar, parecida com isso, que as pessoas estão se levantando, você fica sabendo que tem um grupinho, que tem um bolinho, que tem pessoas ali agindo assim, agindo assado contra a tua vida. Meu irmão, fica em silêncio, porque quem vai falar por você é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que te justificará. Amém? Mas, amados, a palavra de Deus, ela demonstra isso, como que nós devemos nos portar. Diz aqui em Gênesis 26, vamos lá comigo, em Gênesis 26, a palavra do Senhor, ela vai dizer que Isaac estava num conflito, se permanecia em Gerar, ou se ele descia para o Egito, e Deus ele falou com ele, olha, não desce para o Egito não, fica nessa terra, peregrina nela, que eu serei contigo, eu vou te abençoar. E Isaac, decidido a obedecer a voz de Deus, diz a palavra do Senhor, que ele naquela terra, ele vai semear, e ele vai colher para cada semente que ele semeou, ele colhia 100 sementes, porque o Senhor o abençoava. Ele ficou riquíssimo, a Bíblia diz que ele ficou muito rico, assim, de uma vezada só. Com uma colheita, o que ele tinha cresceu 100 vezes mais. Só que, amados, quando ele prosperou, diz a palavra do Senhor, que ele sofreu muita inveja. Os inimigos se levantaram com muita inveja. Quem aqui quer prosperar, diga glória a Deus. Então se prepara para a inveja que virá. Se a pessoa ela tem medo de invejosos, ela não pode nem prosperar, porque quando a pessoa ela tem uma família feliz, a inveja vem. Quando a pessoa tem um bom emprego, a inveja vem. Quando a pessoa está com boa saúde, a inveja vem. Então, a pessoa que quer prosperar, ela tem que estar preparada para isso. Só que as pessoas, os invejosos, eles costumam ir até as últimas instâncias para ver se a pessoa, ela desiste, se ela baqueia. Você vê que tem pessoas que vão fazer trabalhos contra a vida de uma pessoa que está prosperando. E muitas outras formas. No caso de Isaac, diz a palavra de Deus que ele prosperava muito, porque ele tinha muitos poços com água. Imagina só, num tempo de seca, ele tinha água, então ele prosperava em tudo. O gado era bom, a plantação era boa. Então o que os inimigos vieram e fizeram? Entulharam os poços de Isaac ali. E Isaac, ele vai se afastando e vai cavar outros poços. E aí vão vir os inimigos de novo e vão entulhar os poços dele. E ele se afasta um pouco mais e ele vai cavar novos poços. E o inimigo foi afastando Isaac e ele cavava os poços e eles vinham e entulhavam. E aí diz a palavra do Senhor que Isaac ele estava muito chateado com aquela situação, porque ele já não estava mais no lugar que ele estava prosperando e estava sendo afastado cada vez mais. E diz aqui no versículo de número 26, diz a palavra do Senhor, que eles vão juntar ali os chefes daqueles homens e vão ter uma reunião com Isaac. Diz aqui, ó, Gênesis 26, 26. De Gerar, foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alçate e Ficol, comandante do seu exército.
Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. Por que vocês estão vindo aqui? Vocês estão me expulsando. Eu já estou longe de vocês, mas o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão agindo dessa forma comigo? Diz aqui no versículo de número 28, que eles vão dizer assim: eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Olha só, esses homens, eles não têm receio em fazer aquilo que é mal. Mas eles estão indo até Isaque e dizendo para ele: ô Isaque, nós vimos que Deus é contigo. E nós te afastamos porque temos a certeza que em pouco tempo você vai estar muito maior do que nós. Mas nós vimos que o Senhor é contigo. Amados, o que fez esses homens verem que Deus era com Isaque? O que fez com que o rei ímpio, ele visse Deus na vida de Isaque? Duas coisas. Primeiramente, Isaque, ele está prosperando debaixo da graça de Deus, aonde ninguém prospera. Em tempos que ninguém prospera, se você está de pé, se você está conseguindo avançar, Deus, ele é contigo, viu? Porque você vai nas ruas aí, o povo está murmurando, está reclamando, está dizendo, está difícil, está complicado. Mas eles olham para você e você está aí, glória a Deus, aleluia, Deus é comigo, Deus está fazendo a obra. Amém? Mas o que vai fazer com que eles vissem Deus na vida de Isaque? É que Isaque não ficava batendo boca, não ficava reclamando. Ele saía dali e prosperava. Eles estavam tentando entulhar aquilo, os projetos dele, os sonhos dele. Ele saía dali e ia avançando. Quando uma pessoa, ela olha para você e tenta te tirar do sério, tirar a tua paciência, e você não cai nessa cilada, as pessoas são obrigadas a ver que Deus está com você. O inimigo é obrigado a reconhecer que somente uma pessoa que é alcançada pela graça de Deus, que tem Deus na vida deles, é que consegue, meu irmão, passar por cima da afronta do inimigo e vencer. Ô pastor, eu sou mais explosiva, comigo não tem desse negócio de é domínio próprio, não preciso disso. Você precisa disso. Porque todas as vezes que você, ao invés de manter a calma, manter a paciência, você perde as estribeiras, meu irmão, você demonstra uma coisa, que Deus não está dentro de você. Porque Paulo, ele vai dizer, olha, não dá lugar à ira não. Aliás, deis lugar à ira, mas não é a sua ira, é a ira de Deus. É você segurar onde e falar, Deus é quem vai me justificar. É Deus quem vai fazer a obra na minha vida. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, eles vão vir até Isaque e dizer para ele, ô Isaque, nós queremos fazer uma aliança contigo, porque você vai estar muito maior que nós. Você vai estar muito maior do que todos nós juntos. E diz aqui, no versículo de número 28, diz a palavra do Senhor assim. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Preste atenção. O inimigo está reconhecendo que Isaque vai ser maior do que ele. O inimigo está fazendo só mal para ele. Está entulhando os poços dele. Como diz no popular, está atrasando o lado dele. O que seria o normal se fazer? Você faria uma aliança com uma pessoa dessa? Ô pastor, não, eu quero é longe. Se eu visse o medo no olhar dele, é nessa hora que eu me levantaria e dizia, tá vendo? Não mexe comigo não. Eu sou servo de Deus. Não mexe comigo não, porque o meu Deus, ele pisa em cima. Só que, amado, olha o que Isaque ele vai fazer. Versículo de número 30.
Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Mandou fazer uma mesa gigante, com tudo do bom e do melhor, um banquete. E falou: agora comam comigo, bebam comigo, comam até se fartar. E aqueles 3 homens, eles vão comer. Olha a maneira que Isaque, ele recebe. Olha como que ele faz isso. Diz aqui, amados, que ele vai dar esse banquete. Isso vai honrar aqueles que perseguiram a ele. E diz a palavra do Senhor que por causa disso trouxe grandes bênçãos. Diz aqui no versículo de número 31. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Olha o que está acontecendo. O inimigo, depois que comeu aquele banquete, ele viu que Isaque era muito melhor do que eles imaginavam. Eles levantaram cedo, de madrugada, e foram embora. E houve grande paz. Não houve mais ataques desse rei. Não houve mais invejas da parte desse rei sobre a vida de Isaque. E é assim que tem que ser na nossa vida, amados. Se nós pagarmos o mal com o mal, nunca vai ter paz na tua vida. Nunca você vai conseguir viver verdadeira paz. Se o teu marido te xinga, você xinga. O casamento, ele sempre vai ter briga. Se você sempre briga com as pessoas no local de trabalho, que brigam com você, você sempre vai estar num ambiente ruim de trabalho. Mas se você mudar isso, porque tem que partir de nós, porque nós que conhecemos a Deus, se nós fizermos isso, o teu local de trabalho, a tua vida, aonde que quer que você for, sempre você andará em paz, para a honra e glória do Senhor. Está na hora de você mudar essa atitude, amados, esse comportamento, porque diz aqui no versículo de número 32, que não vai ter somente paz. Diz aqui, nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Olha que bênção. No mesmo dia que ele mudou de comportamento, eles encontraram água. E esse poço nunca foi entulhado. Sempre teve água jorrando. Ou seja, amados, o nosso comportamento não somente abençoa pessoas, mas abençoa a nossa vida também. Se você hoje parar com picuinha, com briguinha, com aquela rusguinha, meu irmão, além de você viver num ambiente de paz, ainda hoje você vai saber o que Deus ele faz na vida daquele que pratica o bem e vive na vontade dele. Creia! Deus ele é assim. Ele é Senhor. Começa a praticar isso hoje. A bênção, ela veio sobre a vida de Isaque e ele continuou prosperando muito. Um outro exemplo que eu vou te dar. Vamos aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, encontre aí, capítulo de número 6. A palavra do Senhor, ela vai mostrar que aconteceu isso também na vida de Eliseu. Eliseu ele vai agir dessa forma também, mas eu vou te dar o contexto primeiro, para você entender o que está acontecendo. Amados, diz a palavra do Senhor que o rei de Israel, ele recebeu muitos livramentos, muitos, porque o rei da Síria, ele tentava armar uma emboscada contra o rei de Israel em todo o tempo. Ele queria eliminar Israel. Israel sempre foi muito perseguida. Mas, diz a palavra do Senhor que Eliseu, que era um grande profeta, todas as vezes que o rei, ele tramava lá no quarto dele que ele dormia, diz a palavra do Senhor que ele armava uma emboscada. Olha, nós vamos esperar o rei na rua de baixo. De repente Eliseu ia lá no palácio do rei de Israel e dizia para ele: rei, não passa pela rua de baixo, porque o rei da Síria montou uma emboscada ali para você. E aí o rei de Israel não ia,
E aí, de repente, o rei da Síria ficava lá esperando, e o rei não passava. Mas aí, no outro dia, o rei, dentro do quarto dele, para ninguém escutar, armava ali uma cilada e dizia: vamos armar uma emboscada, agora não na rua de baixo, vamos marcar na rua de cima. E aí, de repente, chegava Eliseu lá na casa do rei de Israel e dizia para ele: o rei, não passa na rua de cima, porque o rei da Síria mudou. Agora ele não está te esperando mais na rua de cima, de baixo. Ele vai estar te esperando na rua de cima. E aí o rei da Síria ficava ali esperando, os flecheiros armados, a infantaria pronta. E o rei de Israel não passava. E aí o rei da Síria chamou os seus e falou: olha, vamos fazer aqui uma votação, vamos analisar, porque tem alguém do nosso meio que está nos entregando. Porque a gente fala escondido, trama, ninguém está perto, só nós aqui. Como que o rei de Israel ele sabe de tudo isso? Aí uma pessoa disse assim: olha, rei, não é nenhum de nós não. É porque toda vez que nós falamos aqui, o profeta, o homem de Deus em Israel, Eliseu, ele anuncia para o rei de Israel tudo que nós falamos aqui no seu quarto de dormir. E aí o rei falou: o problema é Eliseu? Então vamos prender Eliseu. E diz que eles foram para a cidade chamada Dotã, com o seu exército, e cercaram essa cidade para prender Eliseu. E aí diz que Geazi está saindo de manhã. Quando ele sai, de repente ele olha e vê a cidade tomada, aquele monte do exército sírio, aquele monte de soldados. E aí diz a palavra do Senhor que ele entra dentro de casa correndo, chorando e dizendo: nós vamos morrer, o exército sírio está aí fora para nos matar. E Eliseu, ele levanta-se calmamente, ele fala: ô Geazi, você não percebe não que maior é os que estão conosco do que os que estão com eles? E aí Geazi não vai entender aquilo, então ele vai dizer assim: Senhor meu Deus, faça com que o meu moço, o meu ajudante, ele consiga abrir os olhos espirituais. E aí quando ele abre os olhos e olha para o monte, estava cheio de cavalos de fogo, carros de fogo, de soldados do reino de Deus, prontos para atacar qualquer um que tocasse num fio de cabelo da cabeça de Eliseu. E eu digo para você, talvez você não perceba, mas à tua volta os anjos do Senhor estão te guardando, prontos para se levantar contra qualquer um que fizer mal a você. Amém? E aí, amados, diz a palavra do Senhor que Eliseu, diante desse cenário, ele vai fazer o seguinte: ele vai orar a Deus e vai falar: Senhor, o exército inimigo está ali. Então faça o seguinte: dê a eles uma cegueira, que eles não consigam enxergar nada, não ver a ninguém. E aí quando ele ora, Deus ele vai dar essa cegueira. E diz a palavra do Senhor aqui em 2 Reis, no capítulo de número 6, no versículo de número 20, diz a palavra do Senhor o seguinte: tendo ele chegado a Samaria, disse, vamos ler um pouquinho mais para trás aqui, amados. Vamos ler o versículo 18. 2 Reis 6, 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Olha o que Eliseu está fazendo. Depois que o exército estava todo cego, ele chegou no meio deles e disse: olha, vocês estão no lugar errado. Vocês estão na terra errada. O homem que vocês procuram não mora aqui. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aonde que esse homem que vocês procuram estão. E aí eles pegaram um na mão do outro, fazendo aquela fila indiana, e eles foram e entraram na cidade que tinha muros, e o exército de Israel estava todo ali dentro, armado até os dentes. E Eliseu, ele leva os soldados sírios
para ali dentro. Olha só o que diz no versículo de número 20 agora. Diz assim: tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Está dizendo: olha, os inimigos estão aqui, vamos acabar com eles. Feri-los-ei, meu pai. E Eliseu ele vai dizer assim: não vai ferir eles. Você vai ferir os inimigos que você capturar com a sua espada. Mas esses inimigos você não vai ferir. Olha só, aqueles homens vieram para prender Eliseu, talvez para matar Eliseu. E olha só a atitude que Eliseu ele tem. Versículo 22, olha, respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Quer dizer, você não vai matar ninguém não, dá água para eles, dá comida para eles, para que eles voltem para trás. Era a oportunidade de acabar com o inimigo. É a oportunidade de fazer com que os inimigos eles fossem exterminados. Mas Eliseu ele tem um comportamento diferente, amado. Ele não vê aquela oportunidade boa para fazer o mal. Ele vê a oportunidade boa para fazer o bem. E é quando as pessoas nos fazem mal, é que nós temos a maior oportunidade de fazer o bem. Porque bem por bem é muito fácil. Mas mal, quando você recebe e você faz o bem, isso revela a identidade de Deus dentro de cada um de nós. E aí diz a palavra do Senhor que o rei de Israel vai fazer mais ainda. Olha, versículo 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel, pagando mal com bem. Ele podia ter dado só água para eles. Num tempo de seca e de fome, ele faz um grande banquete. Amados, aquele comportamento gerou, não somente gerou uma alegria ao coração daqueles que receberam, mas gerou um constrangimento muito grande. Aquele banquete vai gerar uma atitude pacificadora e fez toda a diferença. E sempre que nós fazemos assim, amados, aquele que nos faz mal, nós é que vamos colher as maiores bênçãos. Amém? Você, quando fizer dessa forma, você pode esperar que você vai colher grandes bênçãos. Diga para quem está do outro lado: Deus tem grandes bênçãos para você. Olha só o que Jesus, ele vai dizer em Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 43. Fazendo assim, amados, nós vamos agradar o coração de Deus, vamos agradar ao Senhor de todas as coisas, e com certeza a colheita ela virá. Diz aqui em Mateus 5, versículo 43, olha o que Jesus ele vai dizer: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazeis os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo: olha, é tempo de agradar a Deus. É tempo de fazer diferente. E fazendo diferente, você vai fazer a diferença na vida das pessoas.
e Deus fará a diferença na sua vida. Amém? Nós temos que vencer o mal e assim agradarmos o coração de Deus. Só que, amados, não é fácil. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: se for possível, tende paz com todos, porque vai ter gente que é impossível ter paz. Mas no que depender de você, no que depender de mim, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tentar viver em comunhão, em levar comunhão para onde quer que formos. Eu sei que não é fácil, mas é um aperfeiçoamento que o cristão e que Deus ele requer de nós. Nós, como cristãos, nós precisamos praticar isso. Diz aqui em 1 Pedro, no capítulo de número 3, e eu vou finalizar aqui, 1 Pedro, capítulo de número 3, Pedro ele aprendeu isso. Ele vai aprender isso. Ele que era mais explosivo, ele que era uma pessoa que demonstrava os sentimentos que ele tinha, a flor da pele, de uma maneira pública. Pedro ele vai aprender a expressar sentimentos de uma forma diferente. E diz aqui em 1 Pedro 3, versículo 8, que ele que aprendeu, ele vai aconselhar o seguinte, olha, diz assim, 1 Pedro 3, 8, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Sede todos, para você também, todos, de igual modo, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Está entendendo isso, igreja? Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele está dizendo, não paga o mal por mal, mas pelo contrário, bendiga. Porque assim, você fazendo dessa forma, você vai receber bênção como herança. É sua, ninguém vai tomar, vai ser algo que está escrito o teu nome. Amém? Diz mais assim, olha, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Refrear a língua do mal. Você tem que tentar pôr um freio na sua língua. Porque a língua é terrível. A língua é peçonhenta. Quando você xinga, quando você fala o que não devia, quando você fala dolosamente. E, amados, é muito difícil. Você vê um jornal e está lá, olha, homem estrupa criança. Você na hora fala, tomara que apodreça no inferno e morra. Tomara que passe um caminhão em cima dele, indo e voltando várias vezes, até não sobrar nada. Ou mais, né? Ou mais. Mas o que Pedro está dizendo? Você tem que refrear a sua língua. Quando der a vontade de falar dolosamente contra qualquer pessoa, cala a boca. Cala a boca. Vai ser a melhor coisa que você vai conseguir fazer. Por isso que sempre que você vai tomar uma decisão, se você tomar decisões erradas na hora errada, você vai sofrer consequências terríveis. Uma vez eu ouvi a pregação de um pastor e uma frase que ele disse valeu a pregação inteira. Ele disse assim, pessoas de cabeça quente vão pedir desculpas de cabeça fria. Pessoas de cabeça quente falam coisas que depois de cabeça fria, ela vai ter que pedir desculpa. Então, você tem que tentar refrear a sua língua para não agir dolosamente. Versículo 11, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Eu quero ter paz. Eu quero ter paz aqui com o Márcio, meu amigo. Mas eu tenho que me empenhar para ter essa paz. Quero ter paz com a Lena, mas eu preciso me empenhar para ter essa paz.
Não é esperar. Eu quero ter paz, Senhor, mas fulano não me deixa, por isso que eu xingo, por isso que eu brigo mesmo. Você vê, Senhor, eu estou quieto no meu canto, aí vem aquela pessoa endemoniada me tirar do sério, aí eu não aguento, Senhor. Não, você tem que se empenhar. Empenhe-se por alcançá-la. Diz aqui o versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A palavra do Senhor, ela diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas Pedro está dizendo que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Ele está de olho em você. E se você for justo diante de Deus, os ouvidos dele também estarão atentos quando você dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu quero vencer esse mal para agradar o teu coração. Porque ele atende às súplicas do justo, mas o Senhor está contra aqueles que praticam os males. Deixe aquelas pessoas maldosas com Deus, amado. Deixe as pessoas que praticam o mal com o Senhor, porque é Ele que cuidará de cada uma delas. É Ele quem vai fazer com que você seja justificado. Mas cabe a nós o quê? Fugir da aparência do mal, buscar a vontade de Deus, ter paz com todos no que depender de nós, sempre pagar com bem, sempre, 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 sempre. Se você fizer dessa forma, você vai ser muito abençoado, vai vencer o mal e vai agradar o Deus Todo-Poderoso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem está disposto a agradar a Deus? Então fica toda a igreja de pé. Deus, Ele quer que você tenha uma vida muito abençoada, amados. Ele te trouxe aqui para isso. Mas Ele quer que você também seja uma bênção. Põe a mão assim na altura do teu coração. Eleve o teu pensamento a Deus. Qual que tem sido a sua maior dificuldade? Ô pastor, eu estou com dificuldade porque eu sou muito estressado. E como tem tido pessoas estressadas, né, amado? Mas uma coisa é que nós, enquanto estivermos nesse mundo, vão ter situações que vão nos estressar e vão parecer maldade contra nós. Mas, amados, cabe a nós vencermos isso. Deus, Ele quer que você vença isso. Porque Ele quer te abençoar. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer que você colha frutos maravilhosos. A palavra do Senhor, ela nos mostra que se nós crermos, se nós quisermos, Deus, Ele tem o melhor dessa terra preparada para nós. E, consequentemente, Ele tem o céu preparado para nós. Mas se você crê em Deus, e se você quiser, você vai conseguir ser uma pessoa melhor. Eu vou conseguir ser uma pessoa melhor. Amados, aqui no Ministério Pão Vivo, nós temos que ser os melhores cristãos dessa terra. Ô pastor, mas que demagogia, não. É a palavra de Deus que nos instrui a isso. E se nós obedecermos a palavra de Deus e sempre pagarmos aquilo que recebermos com bem, independente o que quer que seja, a nossa vida vai mudar. Nós temos de tudo para sermos uma igreja muito abençoada, para termos os lares de todos nós abençoados. Mas quando
essa plenitude, ela será derramada. É quando nós vencermos o mal e agradarmos a Deus, fazendo feliz com a nossa obediência. Porque dói. Na hora que uma pessoa ela te xinga, você tem vontade de na hora retribuir. Mas se você não consegue fazer o bem, fica calado. Melhor coisa, o silêncio, ele é às vezes a maior resposta que uma pessoa pode dar. Não é os argumentos, não é a refutação. O silêncio, ele acalma a alma que está contaminada, que está em cólera. O silêncio é assim. Mas se você puder fazer mal, não faça mais. Não aproveite o momento propício para se vingar, não. Porque isso vai mostrar que você não é diferente daquele que pratica o mal. Mas Deus, ele procura pessoas diferentes para os abençoar. E sinceramente, Deus, ele quer encontrar isso em você. Ele quer encontrar isso na tua vida. E é por isso que eu quero orar por você nesse momento. Orar pela tua vida. Orar por você que está aqui. Talvez afastado da presença de Deus. Está longe dos caminhos do Senhor. Você que, por exemplo, diz assim: pastor, eu sou muito nervoso, eu sou muito nervosa. Eu preciso mudar isso, eu preciso ter uma atitude diferente. Parece que eu não nasci de novo, pastor. Outro dia eu quase agredi uma pessoa no trânsito, aonde eu estava. Você precisa de Deus. Você precisa do Pai. Porque quando você tem Deus na tua vida, quem aqui tem Deus, diga glória a Deus. Mas você crê nele? Se você crê nele, você vai conseguir vencer isso. Você vai conseguir, meu irmão. Mas sem Deus, sem Jesus, nada você vai conseguir fazer. A mudança, ela parte daquele que foi mudado por Deus. Um ambiente abençoado parte pela vida daqueles que foram abençoados por Deus. Não espere uma mudança a partir de quem não tem Deus, amado. Quem não foi alcançado pela graça dele. Mas se você foi aqui nessa manhã, eu gostaria de te convidar a isso. A hoje se posicionar de uma forma diferente. A dizer para Deus: Senhor, preciso da tua ajuda. Porque um novo ano está para começar, mas tem um fim de ano para nós encerrarmos ainda. Eu queria encerrar esse fim de ano, meu Deus, sendo uma pessoa melhor, vencendo o mal, vencendo essas tribulações, esses levantes. Então eu quero orar pela tua vida nesse momento. Eu quero orar por você. Se você, por exemplo, está afastado da presença de Deus, está longe da presença do Senhor, quer voltar hoje? Ou talvez você não entregou a vida para Jesus, quer voltar a entregar a vida para Jesus? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Pastor, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso do Senhor. Pastor, eu estou me enfraquecendo, eu preciso de Deus. Eu estou voltando a ser a velha criatura. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Você é bênção de Deus, você é do Senhor. Amém? Mas alguém gostaria? Pastor, eu preciso mudar essa maneira de pensar, essa maneira de agir. Eu não estou do jeito que eu sou, eu posso dar maus testemunhos para Deus. Eu preciso colocar minha ansiedade, esse estresse, esse gênio que eu tenho dentro de mim diante do Senhor. É hoje, amados. É agora. É diante de Deus que colocamos a nossa vida, que colocamos o nosso coração.
Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero terminar esse ano agradando a Deus, vencendo o mal. E sem Ele eu não posso fazer nada. Eu não conseguirei fazer nada. Sem Ele nada eu conseguirei fazer. Então, você que está no teu lugar, você deve ser o poço de paciência, né? Se a paciência tem nome, ela é o seu nome, né? Ô pastor, não é não. Então vem falar com Deus, Senhor, eu deixo diante de Ti esse mal, Pai. Às vezes você está igual Isaías, ainda pesado de língua, né? Falando muita besteira ainda. Vem falar isso com Deus, Senhor, preciso que toca. Com uma brasa viva nos meus lábios. Porque eu quero terminar esse ano agradando o Senhor. Em nome de Jesus. Vou estar orando por todos vocês nessa hora. Mas alguém gostaria de vir? Vença hoje. Ah, pastor, eu comigo bateu, levou. Não. É tempo de perdoar e agradar a Deus, amados. É tempo de ser perdoado e sermos transformados por Deus. Então deixa eu orar pela vida de todos vocês. Você que está no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração. Deixa eu orar por vocês, amados. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, eis aqui, meu Pai, a vida dos teus filhos. Meu Deus, agradar, o ser humano agradar a Ti como Senhor, a humanidade fazer isso é muito difícil, Pai. Porque as pessoas têm corrido para o pecado, o ímpio tem se sujado cada vez mais. Mas, meu Deus, nós podemos Te agradar como Pai. O Senhor quer que os Seus filhos vivam em comunhão, em coinonia. E é por isso, meu Deus, que aqui, nessa manhã, meu Deus, eu peço ao Senhor, vem retirando da vida dos Teus filhos aquilo, meu Pai, que entristece o coração do Senhor, que faz, meu Deus, com que nós que um dia aceitamos a fé, meu Pai, nós venhamos, meu Deus, ficarmos tristes porque desagradamos o Senhor, porque falamos o que não devíamos, feríamos pessoas que teoricamente mereciam ser feridas, mas não careciam de ser feridas. E é por isso, Senhor, que eu Te peço que no nome de Jesus, faça com que haja transformação de vida, mas mudança de comportamento, Pai. Que a vida que foi mudada, ela venha ser identificada pelo comportamento diário que essa pessoa venha ter. Ah, Senhor, purifica os nossos lábios, a nossa mente e o nosso coração, para que o Teu nome, meu Deus, seja exaltado sobre toda a terra e no céu também. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém.